Romanos 8, versos 1 a 4, nós vamos falar do preceito da lei em nós. Vou ler o texto, depois eu vou perguntar uma coisa às crianças, para elas desenharem. Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Crianças, eu vou pedir para você desenhar uma coisa, mas primeiro eu vou perguntar para você. Qual é a coisa que adulto gosta de assistir na televisão que praticamente nenhuma criança gosta? Qual é que é? Jornal. Tá vendo? As crianças sabem. Às vezes assim, um futebol, uma coisa assim, tem criança que gosta, tem criança que não gosta, né? Um programa de adulto, às vezes até a criança assiste, mas jornal é uma coisa que a criança não suporta. Eu vou pedir para as crianças desenharem uma televisão e o jornal, porque hoje a gente vai falar de notícia, e jornal fala de notícia. Então você vai desenhar uma televisão e passando o jornal dentro da televisão, porque nós vamos falar de notícias hoje, tá bom? Por que eu vou falar de notícias? Porque o meu ponto hoje basicamente é de como nós precisamos do Evangelho, a notícia de Deus, a boa notícia de Deus, mais regularmente do que a gente imagina. Eu li um livro um tempo atrás, muito bom, do autor Michael Horton, chamado Cristianismo Sem Cristo, no qual ele apresenta algumas tendências legalistas que existem hoje, que lembram o legalismo do passado. Não é igual, mas lembra, isto é legalismo também, mas com outra capa, um outro formato. Ele dá alguns exemplos, eu quero dar aqui para vocês. No passado, muitas igrejas, e alguns de vocês talvez já pertenceram a igrejas assim, elas se mostravam extremamente fechadas em questões de usos e costumes. Não pode fazer isso, não pode vestir esse tipo de roupa, não pode ir em tal tipo de entretenimento, né? É uma moralidade muito individualista. Hoje em dia, existe muito mais de outra coisa. Igrejas preocupadas em serem práticas, relevantes, bem-sucedidas, né? Bem vistas na sociedade. Isso reflete uma preocupação maior entre os jovens de hoje em transformação social. Um tempo atrás, a Rede Globo, ela falou de como os jovens de hoje estavam mais preocupados com o social do que os jovens de uma geração atrás. Mostrando assim, os jovens de hoje são gente boa, né? Assim, eles estão melhores, estão menos individualistas, mais voltados para o social, para o bem e tal. Enquanto isso parece um progresso, na verdade a nova tendência é uma nova forma, uma outra forma de apresentar a mensagem de faça mais, esforce-se mais. Tanto é que algumas igrejas têm se preocupado em serem os instrumentos de Deus para a redenção desse mundo. Eles querem transformar esse mundo, mostrando que às vezes eles colocam um peso, uma responsabilidade sobre si que Deus nunca deu para eles, de serem transformadores desse mundo. Deus nunca fala que nós transformaremos esse mundo. Ele não te dá esse direito, Ele reserva esse direito para Ele. Mas isso mostra como as pessoas querem fazer mais, como expressão de uma espiritualidade mais forte, mais firme. Um outro exemplo é o momento de culto. Vocês já participaram de outras igrejas, alguns de vocês vieram de outras denominações, outros de igrejas presbiterianas, mas você já visitou outras igrejas, você vai entender o que eu vou falar agora. Como é comum nos cultos, na hora de cantar, por exemplo, a gente ouvir muita devoção individual. Isto é, gente falando da sua experiência com Deus, mas só Ele e Deus, não o povo junto e Deus. E falando muito do seu compromisso com Deus antes do que Deus fez por você. Presta atenção, a gente tem a impressão de que o culto é algo que principalmente algo que nós oferecemos a Deus.
É também, mas mais do que isso, o sujeito do culto é em primeiro lugar Deus. É Ele que fala, é Ele que constrange você, é Ele que convence você, é Ele que consola você, é Ele. Ele é quem está, Ele é o personagem principal do culto. Mas a gente tem a impressão que o culto é uma coisa assim que Deus está lá esperando, precisando, e você vem e oferece a Ele. Essa é uma tendência comum nos nossos dias, as músicas expressam isso. Muitas vezes a forma do culto expressa isso. Uma outra tendência muito comum também. Você já ouviu essa frase várias vezes. Quer ver? Em seus passos, o que faria Jesus? É um livro famoso esse, que tem esse título. Porque nós perguntamos frequentemente assim, na sua situação, o que Jesus faria? Nós damos mais ênfase a imitar Jesus do que entender que há coisas que Jesus faz por nós que nós não podemos fazer. Nós estamos mais preocupados com Jesus como mestre, a gente quer fazer igual a Ele, ser uma pessoa certinha, do bem, do que entender que nós não somos do bem, nós somos do mal. E é por isso que nós precisamos de Cristo, fazendo coisas que nós não podemos fazer. Então seria semelhante a... às vezes a gente é tão focado no que a gente tem que fazer, que a gente lê textos da Bíblia de forma errônea. Uma vez eu ouvi um pastor, um pregador, pegando aquele texto do Getsemane, no jardim do Getsemane, que Jesus está lá, falando com o Pai, sofrendo por causa dos nossos pecados, e ele fala, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. E o pregador tomou aquela mensagem para dizer, muitas vezes nós temos que sofrer por amor a Deus. O texto não está falando nada de você sofrer por amor a Deus, porque aquele sofrimento de Jesus só Ele tem, você não tem. A história do Getsemane não tem a ver com algo que você faz, tem a ver com algo que Jesus fez por você. É muito mais uma notícia do que uma ordem. É por isso que eu pedi para as crianças desenharem jornal, porque a gente precisa aprender a ouvir mais notícia antes do que ordem. Mas a tendência nossa legalista é de pensar mais em fazer do que ouvir, aprender e viver à luz da notícia. Essa aqui é uma coisa curiosa. Certa vez ouvindo esse escritor, o Michael Horton, no Brasil, ele falou que nós usamos uma expressão indevidamente. O ponto dele é interessante, eu queria compartilhar com vocês. Ele disse assim, nós frequentemente falamos que nós temos que viver o evangelho. Ele falou, impossível. Eu falei, o quê? Já usei essa expressão. Aí ele explicou. Você consegue viver uma notícia? Você lê o jornal e fala assim, puxa, aqui está o roteiro do meu dia hoje. Eu vou reviver essa notícia aqui. Não. Você vive à luz da notícia. Você não vive a notícia. A notícia que faz você ficar preocupado ou alegre, você ficar tenso, ansioso ou descansado, você vive à luz da notícia. Por isso que quando você vê coisas do Brasil que te preocupam, você passa o dia pensando nisso, ponderando, vendo o que você tem que fazer em termos de negócio, de trabalho, de família. Você vive à luz da notícia. O evangelho é uma boa notícia. Então você vive não a notícia. A notícia é o que Jesus Cristo fez. Você vive à luz da notícia. É por causa do que Cristo fez por você que você então assume uma postura de cristão. Então, o que eu gostaria de colocar aqui é que nós, com frequência, caímos num moralismo. O que a gente tem que fazer? Inclusive, quando a gente ouve mensagem, frequentemente a gente dá aquela devagada assim na mensagem. Sabe quando você tem aquele costume? Alguns de nós têm mais facilidade que outros. Quando você dá aquela viajada, de repente você percebeu que você foi para outro país, voltou, né? Parece que o pastor tem que falar assim, acorda, gente, né? Você deu aquela viajada, aí você volta e você fala assim, pastor, então, agora fala aquela parte assim que o que nós temos que fazer? Que a gente acha que o sermão tem que terminar sempre assim. E agora, o que eu tenho que fazer? Nada, cara, você não tem que fazer nada. Só tem que ouvir a notícia. E a notícia tem que moldar a maneira como você vive. Se você vive preocupado, então você não ouviu boa notícia. Se você vive tenso, amedrontado, então você não ouviu a notícia. Você não deu ouvidos à notícia, não é possível. A notícia que a palavra de Deus tem, ela tem que moldar a maneira de você viver. Então não tem muito a ver com o fazer, mas em apreender, acreditar na notícia. Acreditar na notícia. E tem outra coisa também ligada a isso que é preocupante. Se eu não
enfatizo muito uma religiosidade do você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, eu sempre posso despertar muito medo e dúvida em pessoas que são genuinamente cristãs, porque elas olham para suas vidas e elas enxergam muita falha. Então você olha e fala assim, Deus, então eu não sei se eu estou dentro, se eu sou do povo, se eu estou no grupo, porque olha só o que eu fiz. E não foi uma nem duas, mas mais vezes. Então nós temos que tomar muito cuidado para não despertar dúvida em quem não precisa ter sua dúvida despertada, porque ele é do Senhor. O que eu gostaria de tratar em toda essa mensagem é de como nós precisamos aprender com esse texto a necessidade de ouvir a mensagem de novo e de novo. Romanos capítulo 8, existe um debate entre pastores e comentaristas e teólogos que escrevem sobre se o texto está falando quanto à doutrina da justificação, à doutrina da santificação. Então deixa eu explicar isso rapidamente, porque isso é novidade para alguns de vocês. Depois eu explico o texto no detalhe. A doutrina da justificação significa que Deus nos declara justos baseado no que Jesus Cristo fez. Ele não faz a gente certo, a gente continua errado. Mas no tribunal é considerado limpa a sua ficha por causa do que o seu representante fez. Isso na Bíblia é chamado de justificação. Não é fazer você justo, é declarar você justo. A doutrina da santificação é quando Deus nos purifica por dentro e nos faz mais parecidos com Jesus Cristo. Elas são duas coisas separadas, você não pode misturá-las. Elas estão conectadas, mas você não pode misturá-las. Se você misturá-las, você vai cair nos problemas que a gente está falando, de achar que você tem que ter um desempenho assim ou assado, para Deus falar assim, muito bem, você está dentro, pode entrar. Boa pessoa você não. Boa pessoa você não. Assim, a gente corre esse risco, se nós fundimos as duas coisas. Então do que o texto está falando? Eu quero mostrar como o texto precisa, no meu entendimento, precisa falar de justificação como preparação para a doutrina da santificação, que vem em seguida. Por que precisa falar de justificação? Porque o capítulo 8 vem depois de um dos capítulos mais tristes da Bíblia, Romanos 7. Romanos 7 é assim, Deus, eu queria fazer certo, mas eu faço errado. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7 é uma declaração de fraqueza que o apóstolo Paulo traz. Que a gente tem, muitas vezes, essa é a palavra da nossa boca, o que a gente gostaria de dizer quando a gente percebe que nós somos mais fracos e falhos do que gostaríamos de ser. A gente ouve falar de Deus, a gente sabe que temos que agir assim, assim, assado, mas a gente repete erros de novo, de novo, de novo. Então o capítulo 7 é uma confissão da nossa fraqueza, da nossa falha. E quando você falha, mesmo em meio à vida cristã, do que você precisa? Não de mais exortação do tipo, você tem que fazer! Porque isso só massacra. O que você precisa? De notícia. Você precisa ouvir a notícia. O evangelho de Jesus Cristo que te perdoa dos seus pecados e te dá novo vigor para viver do jeito que Ele pede a você. Inclusive tem uma coisa muito preciosa nesse capítulo. O capítulo 8 de Romanos é um capítulo muito triunfal. A gente leu a parte final dele. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem altura, nem quaisquer poderes. Nada pode nos separar de Jesus. Então assim, é muito triunfante. Somos mais que vencedores. Mas que tipo de triunfo é esse? Curiosamente, o capítulo inteiro, 39 versos, não é um capítulo pequeno, não tem um único imperativo. Nenhuma vez nesse capítulo, Deus está falando para você assim, faça isso. Não tem um imperativo sequer. É só notícia. É só indicativo. É só contando certas coisas que foram feitas por você. Não tem nada a ver com o que você faz, mas sim com o que você precisa saber para fazer certas coisas. Com a notícia. É um texto repleto do Espírito Santo. Inclusive, é o capítulo da Bíblia que mais menciona o Espírito Santo. São 19 vezes em um único capítulo. Não tem outro capítulo da Bíblia que fale tanto do Espírito Santo. E sabe o que é interessante? O capítulo 8 menciona o Espírito Santo 19 vezes, é muito.
O capítulo 7 menciona o eu 30 vezes. Olha o contraste. O 7 é sobre o eu. O 8 é sobre o Espírito Santo em mim. Por isso que ele é um capítulo glorioso. Porque é o Espírito Santo de Deus quem me livra de mim mesmo, do eu, das falhas que eu tenho. Por isso que eu acho lindo, quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém, nem eu. O capítulo 7 fala do eu. Nem eu posso arrancar-me do Deus que me prende a Ele. Portanto, eu quero começar falando do consolo que Deus oferece nesse início do capítulo 8, em relação à nossa batalha contra o pecado. Veja o verso 1 de novo. Olha para o texto que está impresso aqui. Verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Depois que você ouve falar no capítulo 7 que você peca, tenta e falha repetidas vezes, é importante você ouvir que Deus não te condena mais. Não importa se você tropeçar, você não está mais sob prova, do tipo assim, vamos dar uma segunda chance. Deus não te dá uma segunda chance, você fala, não, isso é bom. Se Ele te desse uma segunda chance, significa que Ele colocaria você sob prova e diria assim, vamos ver se você passa. Você não passa. Já te garanto, você não passa. Por isso que Ele não te coloca sob prova. Ele colocou a sua prova na mão de outro. Na mão de outra pessoa para fazer por você. Um tal de Jesus Cristo. O texto oferece consolo porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você tem a impressão que vira e mexe, a sua vida parece Romanos 7, que você quer fazer o bem, mas você falha, e o mal que você não quer fazer, você faz, e você não se entende direito. Senhor, eu amo a Ti, por que eu ainda faço essas bobagens? O capítulo 8 oferece consolo, dizendo, você não tem condenação. Paulo já tinha falado da condenação, que nós estamos livres dela, no capítulo 5. Mas ele volta aqui a falar de condenação. Por quê? E aqui vem uma lição importante. Porque o evangelho não é aquilo que a gente anuncia para as pessoas que não conhecem a igreja e estão vindo para a igreja pela primeira vez. O evangelho é uma notícia que a gente senta para assistir toda noite. Quando a gente liga a televisão. É a notícia que a gente precisa ouvir sempre. O evangelho não é uma notícia que a gente ouve uma vez e diz assim, eu acho que agora eu já entendi, não preciso mais ouvir, essa parte eu entendi. Não precisa mais falar, pastor. Já saquei essa ideia de Jesus morrer, depois ressuscitar, já entendi. Não. Não é uma notícia que se ouve uma vez só. É uma notícia que você precisa ouvir repetidas vezes. Por quê? Porque frequentemente nós necessitamos disso para consolo das nossas almas. E aqui eu estou tentando corrigir também uma outra coisa que é comum no nosso meio. A maioria de vocês que está aqui já teve em igrejas evangélicas algum tempo antes. Isso significa que você já ouviu falar da seguinte expressão: culto evangelístico. Supostamente no culto evangelístico você vai pregar o evangelho, porque é evangelístico, para pessoas que não conhecem o evangelho. A minha pergunta é, o que se prega nos outros cultos? Se não é a notícia, então não tem nada a ver com Jesus Cristo. Agora, se é a notícia, todo culto é evangelístico. Todo culto apresenta a pessoa de Jesus Cristo para que nós sejamos confrontados com a nossa realidade do pecado e busquemos a Ele como a nossa salvação. Todo culto tem que ser assim. Tem que ser de anúncio da notícia. E eu quero mostrar para você como isso é comum no nosso meio, a gente esquecer da notícia. A gente se esquece. Eu vou dar exemplo. Eu já mencionei antes alguns exemplos, mas eu quero repetir porque eles são comuns. Quando nós estamos em fase muito ruim de pecado, a gente sente que nós estamos lá embaixo por um tempo. Nós frequentemente paramos de fazer certas coisas. A gente para de participar da ceia. A gente para de orar. Por quê? Porque nós temos a impressão de que fazer essas coisas seria hipocrisia. Então você espera dar uma melhoradinha antes de fazer isso de novo.
Você esqueceu da notícia. Você continua vivendo de forma legalista, moralista. Você acha que Deus te aceita porque você é uma pessoa razoável. Não. Sinto muito, você não passa no crivo de Deus. Você e eu somos insuportáveis para Deus nos nossos próprios méritos. Insuportáveis. Você não passa no crivo de Deus. Você precisa lembrar da notícia. De novo, e de novo, e de novo. A razão do nosso consolo é que nós fomos libertos do peso da lei. É isso que diz no versículo 2. Olha só. Porque a lei do Espírito... Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só. A lei do Espírito de vida me libertou de outra lei do pecado e da morte. No capítulo 7, ele fala de uma lei que está nos seus membros. A ideia é de que tem uma força, de que tem alguma coisa, uma autoridade, alguma coisa que o controla, que o amarra ao pecado. Parece que ele não consegue se livrar disso. Mas quando nós temos a lei do Espírito, ela nos amarra a outra coisa que não a condenação do pecado. Ela nos amarra à pessoa de Jesus Cristo. A lei do Espírito então significa uma autoridade, um poder, algo que te prende a Jesus Cristo. E olha, uma das doutrinas mais preciosas na Bíblia para o nosso descanso, para o nosso consolo, é sabermos que nós somos unidos a Cristo. Nós somos amarrados a Ele. Portanto, tudo aquilo que é dele também é nosso. Nós somos herdeiros juntamente com Ele, porque nós estamos presos a Ele, amarrados a Ele. E isso é importante a gente entender. Como estar junto de quem tem poder significa que nós temos algum tipo de poder. Estar junto de quem tem sabedoria significa que nós temos sabedoria. Estar junto de quem tem riqueza significa que nós temos riquezas. Estar unido a Cristo é fundamental. Isso me faz lembrar situações em que a gente percebe isso, a importância de estar unido a quem é maior do que a gente. Uma vez eu estava com amigos da igreja num local cristão, lá na Palavra da Vida, e fiz, meio moleque, brincalhão e imprudente, fiz uma brincadeira com alguém que estava passando, dizendo assim, nós estamos parando aqui para investigar, para ver se tem alguma coisa ilícita no carro, alguma droga, alguma coisa. Brinquei assim, e o cara passou. Lá na frente, ele para o carro, sai do carro e ele é desse tamanho. E ele fala assim, você aí, vem cá. Faltou força para ficar em pé. Mas eu lembro o que me deu descanso. É que eu tinha 3 parecidos do meu lado. Meus amigos disseram assim, o que você está falando, cara? Você estava brincando, para com isso. Você não tem senso de humor não? E bateram boca e ficou por isso mesmo. Como me deu descanso saber que eu tinha 3 do meu lado. Porque eu sabia que eu ia tomar uma surra aquele dia. Se eu fosse lá conversar com ele. A criança tem a mesma sensação quando ela está junto do pai. Você já percebeu isso? Tem algumas coisas que são assim tão grandes, barreiras enormes para ela. A gente até ri como se fosse assim um problema só de criança. A gente se esquece que com Deus a gente faz igual. Nós somos igual criança pequena tentando andar de bicicleta com medo de cair e ralar o joelho. Igualzinho. Só muda o tamanho da bicicleta só. Mas a gente tem os mesmos medos. E quando a gente está junto, você dá uma segurança diferente para a criança. Por quê? Presta atenção. Estar unido a quem é maior do que nós faz toda a diferença. E o texto fala que a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque ela me amarrou a Cristo Jesus. E ela me lembra do que eu tenho em Cristo Jesus. Agora, o que Cristo Jesus fez? É importante entender como a lei de Deus, ela não pode muito por nós. Olha o versículo 3, o início do verso 3. Fala assim, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho. Isso aqui é muito interessante, eu preciso destacar isso. O que era incapaz a lei fazer? Era incapaz que a lei de Deus fizesse você a pessoa correta que Deus queria que você fosse. Pais e mães, ouçam para não dizer que não é verdade. Quantas vezes a gente dá ordem para as crianças e a gente acha que está muito clara a ordem? E você se frustra porque mesmo com toda a clareza da ordem, ela faz diferente.
Mas assim, você foi muito claro. E você não disse uma vez, você disse 2, 3, 4. Quantas vezes eu tenho que dizer? Mas a lei é fraca. Tem coisas que a lei não consegue fazer. E a verdade é que nossas ordens para com nossos pequenos não fazem deles pessoas ideais. Mesmo quando a ordem é boa, é clara e é repetida, eles ainda fazem errado. Por quê? Porque a lei não tem esse poder, a lei é fraca, a lei não transforma a gente, a lei não tem poder para isso. O defeito não está na lei, o defeito está na carne. Paulo sabia que a lei era boa. No capítulo 7 ele já tinha dito que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas ele sabe que a carne é fraca. Então, é importante você entender que a lei em si mesmo não é ruim, mas ela faz mal para a carne por causa da doença da carne. É igual chocolate para diabético. Chocolate é bom, mas quem não pode açúcar não pode. É igual flor para quem é alérgico. Você pode ter todo o carinho e dizer assim, ó, eu trouxe flores para você, e ela recebe dizendo, ah, tchim! E você fala assim, puxa, eu queria agradar. É linda, mas ela faz mal. Por causa da enfermidade que está na pessoa. A lei é assim. Por que regras não funcionam para que a gente seja, para que nós sejamos pessoas ideais? Porque nós estamos enfermos. Nós estamos enfermos. Então o texto fala que aquilo que foi impossível, a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Incapaz. Ela não pode fazer. Por isso que eu estou dizendo para vocês desde o início que não adianta a gente ter um cristianismo de faça mais, vamos lá, vamos pessoal, vamos, né? Chibatada o tempo todo. Não adianta, você não faz. A fraqueza está em você, a lei não tem poder para mudar. Agora, o que a lei não conseguiu fazer, Deus fez. E é isso que o verso 3 fala. O que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho. O que Deus fez então enviando seu próprio filho? Duas coisas que eu quero explicar, que é o ápice e o final desse texto. Deus condenou o pecado na morte de Cristo e cumpriu a lei na vida de Cristo. As duas coisas que os versos 3 e 4 apresentam. Olha só, verso 3, a segunda parte fala, Deus o fez enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, que importante esse texto. Ele fala uma coisa curiosa que eu preciso destacar aqui. No verso 3, fala que Deus enviou seu filho à semelhança do homem pecador. No original é em semelhança de carne pecaminosa. É interessante isso. Em semelhança de carne pecaminosa. Por que é interessante? Porque usar a palavra carne faz relação com a nossa fraqueza. Eu falei agora há pouco que a gente não consegue obedecer a lei por causa da fraqueza da nossa carne. Pois Jesus se fez carne. O que isso significa? Ele não se fez pecador. A Bíblia fala que ele nunca pecou. Mas ele assumiu uma humanidade com fraquezas. Nosso Salvador era homem como nós, tinha fome, sede, doença, dor, medo até. Por que não? Ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. Mas com o firme propósito de confiar no seu Pai, ele diz, mas não seja feita a sua vontade, mas a minha vontade, mas a tua. O Salvador, portanto, assumiu fraquezas típicas de quem tem uma humanidade enferma pela carne. Foi nesse profundo mergulho de humilhação que Jesus foi nos buscar. Então aqui eu quero que você entenda que o que ele vai fazer é resolver o seu problema com a lei antes de colocar você no caminho certo de uma vida limpa. Ele vai resolver o seu problema judicial. Por isso que eu falei de justificação. Ele vai resolver o seu problema judicial, a condenação judicial do pecado em Cristo. É disso que Jesus Cristo vai tratar. E a primeira coisa que ele faz é, Deus condenou o pecado na carne. Finalzinho do verso 3, dá uma olhada de novo.
E assim Deus condenou o pecado na carne. Olha que interessante. Nós não conseguíamos cumprir a lei por causa da carne. O que Jesus fez? Assumiu carne. Para quê? Para resolver o problema do pecado na carne. Isso aqui é interessante, presta atenção. Jesus não veio resolver o seu problema sendo um outro tipo de ser. Isso seria impossível. Ele resolveu o problema do pecado se fazendo igual a você, inclusive nas fraquezas. Isso é muito importante entender. Ele teve que se fazer igual a você para condenar o pecado na carne. Castigar o pecado na carne. E é isso que ele quer fazer, expiar os nossos pecados, mesmo sendo fraco como nós somos. E o Salvador conseguiu fazer, ainda que nunca tivesse pecado. Mas a segunda coisa que ele fez foi, verso 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. A ideia é que o propósito de Deus condenar o pecado na carne foi para que a lei se cumprisse em nós. Por isso que eu dei o título dessa mensagem nisso, porque eu queria chegar nessa verdade. O título da mensagem é o preceito da lei em nós. O que é isso? O que Deus queria para você, sempre quis, é que você fosse o filho agradável a Ele. Para você ser um filho agradável a Ele, o que filho agradável ao pai e à mãe tem que fazer? Obedecer. Mas você não consegue. Então, como é que Deus fez para que você fosse o filho ou a filha agradável a Ele? Primeiro Ele condenou o pecado na carne, depois Ele fez o filho mais velho cumprir e obedecer em seu lugar. Para que isso fosse cumprido para você, e Deus olhasse para você e dissesse: você é uma pessoa justa, justificada, isto é, com a justiça de Cristo. A razão de eu estar dizendo isso é porque se eu falar que Jesus Cristo morreu na cruz para você ser uma pessoa totalmente santa, isso vai acontecer, não estou dizendo que não vai. Mas se Jesus resolveu o problema do nosso passado, mas agora Ele te dá uma chance para você ser agradável a Deus, você vai falhar de novo. Você vai falhar de novo, você sabe que você vai falhar. Você pode se iludir achando que não, mas você vai. E se você vai, eu não posso dizer que Deus te coloca sob prova de novo para ver se você acerta dessa vez. Eu tenho que te contar uma notícia. Quem tinha que passar na prova já passou. Quem tinha que passar na prova já passou. Você não tem mais prova. Deus não testa mais você para ver se você vai passar no crivo dele. Cristo Jesus é quem cumpre a lei e isso se torna nosso. Olha, o verso 4 fala, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente cumpridas. Veja, isso só é possível plenamente cumprido. Nós não cumprimos plenamente. Isso é possível através de Jesus Cristo. Então não é cumprido por nós, é cumprido por Ele e é aplicado a nós. Nós recebemos isso por obra do Espírito Santo de Deus. Eu digo por que eu estou enfatizando esse aspecto. Porque isso é extremamente confortador para quem luta com as suas falhas. Certa vez eu tive que conversar horas com um senhor que ouviu uma pregação falando de Romanos 8, de maneira assim muito triunfal, de que o Espírito de Deus nos conduz numa vida de vitória sobre o pecado, e ele não via isso na vida dele naquele momento. E ele estava frustrado, questionando uma série de coisas, e eu passei horas ali tentando confortá-lo, dizendo que o capítulo 8 trata é uma notícia. É uma boa nova para quem sabe que falha repetidas vezes. E olha, não é só esse homem com quem eu conversei. O Antigo Testamento inteiro dá histórias de fracassos. Sabe aqueles personagens do Antigo Testamento que você mais gosta? Você pode lembrar de qualquer um. Você fala, eu gosto muito de Moisés. A Bíblia registra o pecado dele. Eu gosto muito de Daniel. Daniel confessa pecados. Eu gosto de José. José lutou para perdoar os irmãos, ficou com raiva dos irmãos. Não, eu gosto de Abraão. Mentiroso, medroso, adúltero. Não, eu gosto. Qualquer personagem do Antigo Testamento que você pegar, falhou. Todos eles, sem exceção. Portanto, a Bíblia está repleta de histórias para mostrar para você o que acontece. O que acontece é que você também vai falhar. Portanto, não se coloque sob uma vida em que você tem que fazer para Deus aceitar você.
Senão você vai voltar para aquele legalismo. O que eu estou trazendo para vocês nessa manhã é que nós precisamos ouvir a notícia e viver à luz da notícia. Eu não estou desprezando a necessidade de nós termos vida limpa. Não é isso. Inclusive, a continuação do capítulo 8 de Romanos vai falar de como nós temos que viver em santidade. Então Deus não despreza isso. Ele sabe que isso é importante. Mas primeiro Ele precisa te contar a notícia. Para você ser cumpridor da lei, não como obrigação agora para conseguir a aprovação de Deus, mas sabendo que você não tem mais essa preocupação. Deixa eu dar um exemplo. É mais fácil jogar quando a vitória já está certa. Você entra despreocupado. É igual o time que entra em campo já classificado. Você não tem assim que ter aquele desempenho. Você não corre o risco de perder o emprego. Não. Você já venceu, você já está classificado. Você joga descansado, com alegria. A ideia é que nós temos que aprender a viver a vida cristã corretamente, buscando aquilo que Deus pede de nós, sem a obrigação e o peso de achar que a gente tem que ter o melhor dos desempenhos. Eu quero terminar contando uma experiência que foi um aprendizado para mim, muito grande. Uma vez eu fui convidado para pregar num acampamento de adolescentes. E um dos assuntos que eles pediram para eu cobrir foi sobre pureza sexual. Esse sempre é um assunto quente, importante de tratar com jovens e adolescentes que se veem em meio a tentações as mais diversas. E eu lembro que eu falei muitas coisas corretas, bíblicas e duras sobre como nós não podemos relaxar nessa área porque nós nos tornamos impuros e tal. Terminada a palestra, eu lembro que muita gente veio elogiar. Pastor, que palavra boa, a pessoa estava precisando. Isso massageia o ego da gente. A gente fica todo assim, né? Olha que beleza, que bom. Mas aí vieram duas moças conversar comigo, eu não gostei muito do que elas falaram, não. Chegaram para mim e falaram assim: pastor, a sua palavra foi boa, mas eu achei que o senhor não falou de perdão o suficiente. Porque tinha algumas moças que saíram daqui chorando, porque a pureza da qual o senhor falava não é mais possível para elas. Elas já não são mais puras. Aí eu ouvi, entendi, mas eu falei: olha, era importante eu dar essa ênfase aqui, assim, tal. E eu não gostei do que elas falaram. Eu achei que elas não estavam certas. Elas estavam totalmente certas. E eu tinha me esquecido de apresentar o consolo e o perdão e a renovação que Deus nos dá quando a gente já não tem mais uma ficha limpa. A gente precisa disso. Sempre e sempre e sempre. Então, quando você ouvir que alguém fala assim: agora eu vou pregar o evangelho, agora eu vou fazer algo evangelístico, lembre-se de que o evangelho é uma notícia que você e eu temos que ouvir sempre. Não é só para quem não conhece a igreja, é para todas as pessoas em todos os momentos da vida. Vamos orar. Deus, em nossa luta contra o pecado, em meio às nossas frustrações, temos a impressão de que não vamos vencer. Alguns de nós se sentem presos a Romanos 7. Tão triste, tão frustrante nos parece. Mas a boa nova é que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor não mais nos castiga, nos condena, nos afasta de Ti por causa dos nossos erros. Nossos erros continuam sendo pecaminosos, continuam sendo uma afronta para contigo, mas o Senhor, por causa do Teu Filho Jesus, ainda nos ouve e nos recebe de braços abertos quando nós confessamos os nossos pecados. Por isso, Senhor, o que nós queremos nessa manhã é lembrar daquilo que foi dito aqui. Que não sejamos pessoas que vivem legalisticamente, mas que aprendamos a notícia e aprendamos a viver à luz da notícia. Descansados, seguros, impulsionados a uma vida limpa. Não porque a gente precisa obter a aprovação do Senhor, mas porque a gente já obteve a aprovação do Senhor. Isso é muito bom, Senhor. Isso alivia a nossa alma. Nós Te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.